ler um pouquinho, alguns textos, e não são poucos. Se dependesse de mim e tivéssemos tempo, talvez leríamos 28, 29, 30 e 31, mas não tem como. Por quê? Para compreendermos bem o que está acontecendo aqui. Mas vamos ler alguns textos. Versículo 1 ao 7, depois do 15 ao 25. Está escrito assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando, hoje Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas as bênçãos. Deus os abençoará na cidade e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão junto de ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. Esse texto é muito conhecido como um texto que diz assim: os inimigos virão em um caminho só, mas irão fugir dispersos em 7 caminhos. Versículo 15 ao versículo 25. Está escrito assim: porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor, nosso Deus, está mandando, e não obedecerem suas leis e os seus mandamentos, que lhes estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Deus os amaldiçoará nas cidades e nos campos. Deus amaldiçoará, dando-lhes pequenas colheitas de trigos e de cevadas e pouco alimento. Deus amaldiçoará, dando-lhes poucos filhos, colheitas pequenas e poucas crias de gado e de ovelhas. Deus amaldiçoará em tudo o que fizerem. Se vocês abandonarem o Senhor e começarem a praticar maldades, Ele fará cair sobre vocês maldição, confusão e castigo. Ele os amaldiçoará em tudo o que fizerem e acabará logo com vocês. O Senhor os castigará com doenças e mais doenças, até que todos morram na terra, que vão invadir e que vai ser de vocês. Ele os castigará com doenças contagiosas, infecções, inflamações e febres. Mandará secas e ventos muito quentes, e fará com que pragas ataquem as plantas. Essas desgraças continuarão até que vocês morram. Não haverá chuva, e o chão ficará duro como ferro. Em vez de chuva, o Senhor Deus mandará pó e areia sobre a terra, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que sejam derrotados pelos inimigos. Vocês atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. Todos os povos do mundo ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês. Vocês morrerão, e o corpo de vocês servirá de comida para as aves e para os animais ferozes, e ninguém os enxotará. Deus, glorifica o teu nome esta noite. Rogo que o Senhor fale com sua igreja, ilumina a minha mente, aqueça meu coração, e tem liberdade de fazer como te apraz neste lugar. No nome de Jesus, queremos sair daqui edificados, confortados, consolados e também confrontados com o teu evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Deuteronômio 28, geralmente, e outros textos também, são textos que nós dos pregadores lemos eles e automaticamente queremos aplicá-los diretamente ao povo. Digamos, queremos ser pragmáticos. Você faz e vai ser abençoado. Você não faz e vai ser amaldiçoado. E essa leitura do texto bíblico, ela é problemática. Por quê? Porque ela não trabalha bem a questão da teologia bíblica. O que é teologia bíblica? É a teologia do texto bíblico. A teologia da mensagem que o texto sagrado está querendo nos comunicar de fato. E quando nós lemos esse texto, geralmente, às vezes,
geralmente, às vezes não fica muito bem. Geralmente, alguns pregadores e pastores fazem o quê? Usam eles para, inclusive, colocar peso sobre as pessoas, colocar peso à igreja, colocar peso aos cristãos, colocar peso à nossa caminhada cristã. E outras vezes os textos são usados para quê? Para nos motivar. Se você obedecer, vai ser bendito no campo, bendito na cidade. Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. E uma série de promessas sobre esse texto. Mas se nós de fato pararmos para estudar esse texto, o capítulo 18, nós teremos que não estudar só ele. Teremos que estudar primeiro todo o capítulo, todo o livro de Deuteronômio. Segundo, teremos que estudar todo o livro de Êxodo, todo o livro de Levítico. Por quê? Porque esses outros livros vão nos ajudar a compreender a intenção aqui do texto, ou do livro. Porque Deuteronômio significa o quê? Recapitulação, repetição. Deuteronômio é um livro em que Moisés está recapitulando aquilo que Deus já falou com Israel em Êxodo, em Levítico. É por isso, quando você lê Deuteronômio, você vai perceber que os 10 mandamentos estão tanto em Êxodo como em Deuteronômio. Por quê? Porque Moisés está repetindo a lei de Deus. E aqui no capítulo 28, a pergunta é, Deus está dizendo, se vocês obedecerem atentamente a minha palavra, obedecerem ela fielmente, a pergunta é, mas qual palavra? Qual é a palavra? A palavra que ele já falou onde? Em Levítico, em Êxodo e nos capítulos que antecedem o capítulo 28. Para entender também esse capítulo aqui, temos que entender o quê? O capítulo 29, o capítulo 30, o capítulo 31, 32 deste livro. Por quê? Porque eles vão complementar o que está acontecendo aqui. Quando você lê esse texto, ou esses textos, o que a gente vai perceber? Primeiro que Deus está falando com Moisés, porque Moisés vai morrer. Moisés vai deixar Israel, vai embora. Então Deus quer que Moisés rememora, lembra ao povo aquilo que ele já falou para eles. A aliança que ele fez com eles, o compromisso que eles têm com o Senhor. Então Moisés vai ter que recapitular essa aliança. Então aqui é um capítulo de aliança entre Deus e Israel. Na continuação, nós vemos o quê? Uma clara conexão entre o quê? A bênção e a obediência. Entre a desobediência e a maldição. Se obedecer, eu abençoarei. Se obedecer, eu abençoarei. Se obedecer, serão abençoados. Se obedecer, e com muita frequência. Os versículos sobre bênção obedecer são 14, do versículo 1 ao versículo 14. Só quando você lê o próprio capítulo, que tem 68 versículos, o que você vai perceber? Que 53 versículos deste capítulo não é sobre se obedecer, vai ser abençoado. É sobre se não obedecer, vai ser amaldiçoado. E vem a pergunta, então por que tem mais versículos sobre a maldição do que sobre a bênção? Porque quando você lê o capítulo, e os outros também que vêm depois, você vai perceber claramente que Moisés não tinha esperança de que o povo iria obedecer os mandamentos. Se tu leres o capítulo 31, versículo 16, Moisés está ouvindo Deus e fala, Moisés, olha, você vai morrer. Se quando você estava em vida, eles não obedeceram, agora que você vai passar, vai morrer, eles não vão obedecer. Eles vão ser infiéis. O versículo 21 do 31 diz a mesma coisa. Este povo aqui, coloque alguma coisa aqui, a lei aqui, porque vai ser testemunho, porque eles não vão obedecer. O versículo 26 e 27 do capítulo 31, a mesma coisa. Deus falando a Moisés que sabia que aquele povo não iria obedecê-lo.
E então Deus está os alertando. E o interessante, eles de fato não iriam obedecer. Por quê? Porque tem um coração inclinado para o mal, inclinado para o pecado. Depois que o homem pecou, por causa de Adão, herdamos uma natureza pecaminosa. E o nosso coração, ou então de Israel, estava inclinado para quê? Para o pecado, para o mal, para a infidelidade, para o distanciamento do Senhor. Então, sabe isso quer dizer o quê? Não dá para dizer se você obedecer, Deus vai te abençoar aqui nesse texto. Porque Israel não seria abençoado. Por quê? Porque Israel não obedeceria. Israel receberia o quê? A maldição. Porque eles, antes mesmo de Moisés morrer, Moisés morreu consciente de que Israel não obedeceria. Pelo histórico passado, pelo presente e muito menos no futuro. E de fato não obedeceu. Então esse texto aqui, muito mais do que se eu hoje obedecer serei abençoado, fala do que? Fala do estado tenebroso, pecaminoso, do estado ruim de Israel, como um povo pecador, como um povo que deixou o Senhor, como um povo que se afastou do Senhor, e por isso seria amaldiçoado. Por isso merecia a maldição. Por isso não merecia bênção alguma. E alguém diria, Israel, mas o que isso tem a ver comigo? Eu não sou Israel. Agora Israel, eu não sou Israel. Eu não sou Israel. Eu não levanto aqui ídolos. Não levanto animais para adorar como Israel fez. É verdade. Mas será que somos tão diferentes deles? Será que não tem circunstâncias? Não existem coisas, pessoas, projetos, sonhos, a esposa, o filho, a filha, a carreira, o trabalho, a formação. Será que não existem essas questões que a gente às vezes também coloca no lugar de Deus? Idolatria não é só me render a uma imagem. Idolatria é, sabe o que é? Todo o tempo, toda hora, qualquer circunstância que alguém substitui Deus por alguma coisa, por alguma pessoa, por algum projeto, por algum sonho, ali está uma idolatria. Nós não somos tão diferentes de Israel. Sabe o que é? Nós também não obedeceríamos. Nós também não iríamos conseguir obedecer às ordens aqui desse capítulo. Não conseguiríamos. E, portanto, o que é que merecíamos? A maldição. A condenação. Não merecíamos as bênçãos dos 15 ou 14 primeiros versículos. Assim como Israel. Também somos pecadores, também estamos inclinados para o mal, também nos viramos contra o Senhor, também às vezes colocamos a família, o coração, o trabalho, a faculdade, os projetos, os sonhos, no lugar que pertence somente a Deus. E vem a pergunta, e se esse texto não é sobre Israel obedecer e ser abençoado, já que eles não conseguiam, é sobre o quê? Esse texto, Israel só iria poder vivê-lo porque ela mostra a realidade de Israel pecaminosa e aponta então para a esperança de Israel. Que esperança é essa? O único que poderia obedecer. Que esperança é essa? Aquilo que disse Deus para Abraão, da sua descendência, através da sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Israel não poderia obedecer e ser abençoado, mas Deus fez uma promessa. Havia uma esperança. O quê? Que de Israel nasceria alguém. E quem é este alguém? Este alguém é Cristo. E então Cristo nasceu, Cristo cresceu, Cristo teve um ministério e Cristo viveu toda a sua vida e conseguiu cumprir, obedecer todos os mandamentos que Deus havia estabelecido. Cristo conseguiu cumprir toda a lei divina. Em Cristo se cumpriu tudo aquilo que Deus ordenou que se cumprisse. E em
Cristo obedece até a morte. E na morte de cruz, ele se faz maldito. E aqui é a minha pregação. Benditos em Cristo. Esse texto aqui de Deuteronômio está apontando para aquele que é o único que poderia cumprir com a lei. E cumprindo com a lei, se fez maldição em nosso lugar, que merecíamos a maldição. E nele, e através dele, então nós somos benditos. Se depender da nossa obediência, jamais poderemos desfrutar e participar das bênçãos de Abraão. Pelo contrário, se dependesse da obediência, não participaríamos. Seríamos, antes pelo contrário, amaldiçoados. Mas por causa de Cristo, se estamos em Cristo, se andarmos em Cristo, se vivermos em Cristo Jesus, nós seremos benditos. As bênçãos que Deus promete a Israel, Israel não podia obedecê-la, mas em Cristo Jesus nós somos benditos. Sabe o que quer dizer o quê? Não é o que eu faço, não é o quanto eu estou obedecendo. Por quê? Porque eu não tenho em mim mesmo capacidade para obedecer fielmente, perfeitamente, somente em Jesus, somente em Cristo, somente por causa da cruz do Calvário é que nos tornamos benditos em Jesus, benditos em Cristo. É por isso que Israel, eles eram salvos como? Crendo naquele que viria, crendo no Messias, crendo na promessa. Eles estão aqui, sabe como fosse o que é? É como se fosse uma via, em que estamos na via e há 15 minutos, 20 minutos, e não passa, o tráfego não vai, os carros não andam, engarrafamento terrível. E passa uma hora, nada. E daqui a pouco você percebe que começa a andar. Quando chega mais para frente, você vai descobrir o que é? Que um caminhão lá na frente quebrou e impedia a passagem. Mas já pegaram um guindaste e fez o que? E tirou então aquele caminhão, colocou de lado, levou para longe e agora todos estão podendo fluir. Sabe o que é isso? Israel não podia cumprir ser bendito. E então era como esses carros aqui parados, estacionados, sem poder fluir, sem poder avançar, sem poder caminhar. E Cristo Jesus, através da cruz, que é o guindaste, veio então, tirou o caminhão que impedia que se fluísse. E agora, porque o caminhão foi removido, podemos fluir. Por quê? Porque não tem mais caminhão que atrapalha. A cruz ou o guindaste removeu o caminhão e agora podemos fluir. Sabe o que quer dizer o que é? O guindaste, a desobediência, o pecado nos impedia de poder fluir, de poder avançar, e não podíamos mesmo. Mas Jesus Cristo, com a cruz do Calvário, removeu o empecilho, removeu a barreira, e agora em Jesus podemos fluir, em Jesus podemos avançar, em Jesus somos benditos, em Jesus alcançados fomos pela bênção de Abraão, em Jesus. Não é no que eu fiz. Por quê? Porque o que eu fiz tende a ser mais desobediência do que obediência. Não é no que fizemos. Por quê? Porque em nós mesmos tinha mais inclinação para o pecado. Mas Jesus, o único que podia obedecer perfeitamente, como Deus ordena aqui em Deuteronômio, Ele esteve conosco. Ele se encarnou, morreu na cruz, e através da cruz nós somos benditos. E sabe por que somos benditos? Porque Ele se fez maldito em nosso lugar. Gálatas 3 vai dizer o quê? 10, 11, 12, 13, que em Cristo se fez maldito em nosso lugar. Por quê? Porque maldito é todo aquele que morre no madeiro, que morre crucificado, que morre morto, que morre na cruz. Só que tem um ponto aqui, o que é?
Enquanto o judeu diz: olha, eu estou esperando que venha aquele que pode obedecer e ser abençoado, nós estamos dizendo: não, eu não estou esperando, ele já veio. Para o judeu, o Messias, o que pode obedecer perfeitamente, está por vir. Para nós, não. Para nós, ele já veio. Sabe o que quer dizer o quê? Nós não estamos esperando uma bênção chegar. Nós já fomos abençoados na cruz do Calvário. Então eu não serei bendito, eu já sou bendito, porque eu não estou esperando Jesus vir para obedecer. Jesus já veio, já obedeceu, já morreu, e nele eu sou bendito. Eu não estou esperando ele vir me abençoar, eu aguardo por ele, para que ele consuma a obra que ele começou em mim. O que ele começou na cruz, ele vai consumar na sua segunda vinda para nos arrebatar, e nele então somos benditos. Sabe o que eu estou querendo dizer então? Que não há maldição em nós se estamos em Cristo. Minha família tem um histórico de maldição. O meu avô, o meu pai, o não sei o que. Eu vim dizer-lhes esta noite: se a tua família não obedeceu, sim, merecia maldição. Mas se ela está em Cristo ela é bendita. Se você está em Cristo você é bendito. A maldição do passado não pega em você. A maldição do seu tio não pega em você. O que alguém falou não pega em você. Por quê? Porque Jesus já se fez maldito em meu lugar, e nele eu sou bendito, e nele eu sou abençoado. Maldição não pega em mim, não há maldição em mim. Há em mim a bênção de estar em Cristo Jesus. Então viva sem medo, viva sem opressão, viva sem não, você é bendito em Jesus Cristo de Nazaré. O que é que você fez? Obedeceu? Não, eu não podia obedecer, e por isso merecia maldição. Mas ele veio e obedeceu em meu lugar, e nele eu sou bendito. Por isso eu vim dizer-lhes esta noite: desfrutemos da bênção de estar em Cristo Jesus. Desfrutemos da bênção de estar em Cristo Jesus. E que bênção é essa? Ou que bênção são estas? A primeira delas é a bênção da salvação, ser salvo. Desfrute dessa vida de alguém salvo. O que é isso? De não ser mais oprimido pelo pecado, de não ser mais dominado pela carne, pelo pecado. O que é isso? Eu não sou mais escravo, eu não estou mais preso. Em Cristo Jesus eu fui liberto, em Cristo Jesus eu fui salvo das garras do pecado. O pecado não é mais meu senhor. Em Jesus Cristo eu fui transformado, e o pecado não me domina mais. Segundo, o que é? Deuteronômio 36. Deus fala a Moisés: olha, diga ao povo que futuramente eu vou colocar sobre eles um coração para obedecer. Sabe aquilo que por nós mesmos não podíamos obedecer? Em Cristo Ele nos dá um coração, Ele nos transforma. Para quê? Para que a gente não consiga obedecer. Por mim mesmo eu jamais obedeço. Mas se eu estou em Cristo, Cristo transforma minha vida, molda meu coração, e através desta mudança Ele então me capacita para que eu consiga obedecê-lo. Não se obedece a Deus por obrigação ou então por imposição. É por isso que a igreja, ela não deve, jamais deveria exigir de quem está vindo agora mudança. Por quê? Porque não vai conseguir. O evangelho não é sobre o homem dar um jeito. O evangelho é sobre sermos transformados pelo Senhor, e transformados nele poderemos obedecê-lo. Transformados na palavra poderemos segui-lo. Não é por força nem por violência, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. É a graça dele, é a mão dele, é o agir dele que nos transforma, e então poderemos obedecer e seremos
seremos benditos em Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que a nossa missão é dizer a vocês o tempo todo: enchei-vos do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque não é por força. Para obedecê-lo é pelo poder do Espírito Santo. E Paulo está certo quando diz enchei-vos. E por que Paulo diz desenchei-vos? O que ele quis dizer com isso? Primeiro, enchei-vos é uma ordem, não é opção. Não é se quiser, é enchei-vos, é ordem. Por que ordem? Porque se não for ordem, se não for pelo Espírito Santo, não tem como obedecer em Cristo. Só consegue obedecer a palavra quem está cheio do Espírito Santo. Só consegue andar na palavra quem está cheio dele. Por isso, se quisermos andar em Cristo e benditos nele, enchamos-nos do Espírito Santo. É uma ordem. Segundo, enchei-vos. Enchei-vos, plural. Não é se encha. Não é o pastor, não é o pregador, não é o missionário, não é o bam, é enchei-vos, é plural, é todos. Sabe o que quer dizer o quê? O Espírito Santo não é para quem é o do fogo, é para todos. Não importa quem você é, não importa se é pregador, não importa, todos podem ser cheios do Espírito Santo. E terceiro, o verbo grego aqui em Efésios, enchei-vos, ele é passivo, tem passividade. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que, em outras palavras, uma tradução correta seria deixai-vos encher. Deixai-vos encher. Quer dizer o que é? Submetam-se, rendam-se, humilham-se, quebrantam-se, para que no vosso quebrantamento Ele possa vos encher, Ele possa vos encharcar, Ele possa vos envolver com o seu Espírito. Enchai-vos é uma ordem, enchai-vos é para todos, enchai-vos é submetam-se a Ele, que Ele quer encher vocês com o seu poder, para poderem obedecer. E obedecendo, vocês desfrutam das bênçãos que há em Cristo Jesus. Por isso, quanto mais nos envolvemos com Ele, mais Ele vai nos moldando, trabalhando em nós, o nosso coração. E então poderemos obedecer. E qual é a consequência? Seremos benditos no campo, benditos na cidade. Benditos ao sentar, benditos ao levantar, benditos ao entrar e benditos ao sair. Por quê? Porque estando em Cristo, andando em Cristo, seremos benditos em qualquer lugar, seremos benditos onde formos, porque a presença do Senhor estará conosco. E se Ele está conosco, nós somos benditos onde quer que estamos, onde quer que fomos, onde o que falarmos. Ele vai dizer aí, e tudo o que fizeres será abençoado. Sabe por quê que será abençoado tudo o que fizeres? Não é porque você é porque agora você foi transformado. E agora você está podendo fazer o quê? Falar como Ele quer, agir como Ele quer, pensar como Ele quer. Teu coração foi transformado para aquilo que Ele quer. E quando estamos alinhados com o que Ele quer, tudo o que fizemos será alinhado ao que Ele quer. Então será o quê? Abençoados. Por isso eu vim dizer-vos esta noite: nos submetamos ao Espírito Santo, que Ele vai nos transformar, Ele vai nos moldar dia após dia, e disso seremos benditos em Cristo Jesus. Ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar, ao falar, ao se calar. Onde formos, a bênção dele estará conosco. E aí vem aquela pergunta: por que então que a gente não corre atrás de algumas coisas? Tem um profeta, eu vou lá para ser abençoado. Tem o quê? Por que a gente não corre atrás de algumas coisas? Sabe por quê? Porque aprendemos que em Cristo somos benditos.
A bênção não está no fulano. A bênção não está naquele local. A bênção está em Cristo que está em mim. E em Cristo eu sou bendito. E em Cristo eu sou abençoado. Escuta isso. Você está correndo atrás da bênção. Ele diz: submeta-se ao Espírito Santo. Obedeça a palavra, que fazendo isso você é bendito em Cristo Jesus. O que é que você está procurando? Se nele eu sou bendito, desfrute daquilo que é nele. Desfrute da graça dele. Eu termino com o que? Meu tempo está indo embora. O texto vai dizer: vocês vão ser amaldiçoados com doenças. Mas nas bênçãos tem que? Tem saúde. Em Cristo somos benditos. E através da cruz nós temos cura. Nós pentecostais, e eu gosto disso, eu sou pentecostal, e nós cremos que a cura, ela brota da expiação. Nós cremos que somos curados pela cruz, porque a cruz, ela não é restrita a Jesus nos salvar o espírito ou a alma. A cruz é também sobre o Cristo Victor. O que é Cristo Victor? Cristo Victor é Jesus vitorioso. Na cruz, Jesus venceu o pecado, que portanto as consequências dele, como enfermidades, são o que? Também vencidas. Na cruz, Jesus venceu o diabo. Na cruz, Jesus venceu o mundo. E na cruz, Jesus venceu a morte. E isso quer dizer o quê? Tudo aquilo que subjugava a humanidade, que a oprimia de cumprir seu propósito, não só a humanidade, a criação, através da cruz do Calvário, nós somos libertos, desprendidos. Quer dizer o quê? Aquilo que nos prendia na cruz não pode mais nos prender, porque em Cristo Jesus venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte e venceu o mundo. E em Jesus Cristo nós somos vitoriosos através da cruz, a cura para as nossas vidas. E quando eu não sou curado, é porque Ele é soberano. Não curou. Agora é da cruz que brota a cura. É por isso que Mateus 8, ao interpretar Isaías, diz o quê? Que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos trazia paz estava sobre ele. É por isso que nós devemos orar por curas, para que Deus cura. Por quê? Porque a cura é uma das bênçãos da cruz do Calvário. É uma das bênçãos que recebemos por estar em Cristo. E se Ele não me curar, porque Ele não quer, porque Ele é Deus, é soberano. Agora, enquanto Ele não dizer, não vou curar, a gente vai continuar fazendo o quê? Orando por cura. Ora hoje, ora amanhã, ora depois. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Não curou, a gente continua orando. Até que Ele diga, não vou curar. Aí paramos e nos rendemos. Enquanto não diz, nós temos que crer que da cruz, a cura para a alma, mas também a cura para o corpo. Também a cura física. Também a cura para o nosso corpo. É por isso que a salvação ela é integral. O evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens. O evangelho todo tem que ser pregado. A todos os homens tem que ser pregado. E para o homem todo. O que é isso? Todas as dimensões do ser humano. O evangelho toca, alcança todas as dimensões do ser humano. A alma, o corpo, o espírito, ou então somente a parte material e a parte espiritual. O evangelho tem poder para isso. Sabe de uma coisa? A gente não experimenta isso porque obedecemos Deuteronômio 28. A gente experimenta isso porque estamos em Cristo Jesus. Foi Ele quem obedeceu e nele temos cura e nele temos restauração. Coloca-se em pé. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar
seu rosto em ti.